A paz do Senhor. Vamos para mais um estudo da soberana palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 24. Enquanto você está procurando aí, se caso você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Cristo Tempo de Salvação e você ama a palavra de Deus, se inscreva. Vamos juntos aprender mais de Deus. E outra coisa, compartilhe essas mensagens com as pessoas. Quem sabe tem alguém que está precisando e você não tem oportunidade de levar a mensagem, mas essa mensagem já está preparada para você. Amém? Em Mateus capítulo 7, a partir do 24, a palavra do Senhor aqui nos dá o título da mensagem: o prudente e o insensato. Há uma pessoa que é prudente e uma insensata. E qual delas nós precisamos de ser? Vamos lá para a leitura da palavra do Senhor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas o que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas por causa do seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Que palavra linda para que eu e você possamos colocar a nossa vida reta. Primeiro, quem ouve as palavras de Deus e coloca elas em prática é uma pessoa prudente. Porque sem Jesus nós não somos nada. Mas com ele nós somos mais do que vencedores. O insensato é aquele que ouve e não coloca em prática. O Zé Henrique aqui, tem por costume de tudo examinar nas Escrituras e tomar as atitudes do que eu vou fazer de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque essa palavra é o meu manual de vida e tem que ser o manual de vida de todos. Por isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Aquele que ouve essas minhas palavras, ouvindo as palavras de Jesus, e as pratica, coloca ela em prática, ele é uma pessoa prudente. Você sabe por quê, meus amados? Porque nós não podemos saber o que vai dar certo e o que não vai, mas Deus conhece. O Senhor diz que é como uma semente que nós lançamos na terra. Nós colocamos a semente lá, você não sabe qual que vai germinar e dar fruto, mas o Senhor conhece. Ele sabe. Então, quando nós colocamos essa palavra em prática na nossa vida, tudo vai dar certo, porque é um fruto de Deus, a obediência na palavra. Nós vivemos um tempo hoje com muitas dificuldades, mas muitas pessoas passam por adversidade, por dificuldade, sofrendo porque quer. Porque quando nós chamamos o Senhor, Ele nos atende. Em Mateus 7 diz que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra. Eu e você precisamos buscar de Jesus. É Ele que pode abrir a nossa mente, o nosso entendimento, é Ele que pode abrir o caminho. Está escrito lá em Apocalipse que a porta que Ele abrir ninguém fecha, mas se Ele fechar uma porta ninguém abre. Então essa porta é Jesus Cristo. Quem ouve essas minhas palavras e as coloca em prática. Vamos pegar a nossa vida cotidiana aqui. Se eu começar a olhar para as coisas aqui que está ao derredor, o que está acontecendo, eu vou ficar alarmado, eu vou ficar perplexo e vou ficar com temor. Mas quando eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu vou colocar as palavras dele em prática. Porque Jesus disse: em meu nome vocês vão fazer maravilhas. Então é no nome dele que eu posso fazer aquilo que dá certo na minha vida ou não. E ele está dizendo: se você ouvir as minhas palavras e praticar elas, você é uma pessoa prudente que construiu a casa numa rocha. Ei, meus amados,
A nossa vida, quando anda de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, ninguém pode nos abalar, porque nós estamos fundados sobre uma palavra de Jesus Cristo. Aqui, os conselhos do mundo são passageiros, mas o conselho do Senhor permanece para sempre. Quando Deus me dava a oportunidade, eu construía casa para vender, e eu ouvia muitas pessoas dando palpite. Por que que você não faz assim? Por que que você não faz daquele jeito? E eu seguia um projeto, o qual eu contratei um arquiteto, um engenheiro ali, para estabelecer uma meta ali, que eu fosse construir uma residência. E eu procurava fazer tudo aquilo que estava ali colocado para mim determinar. Uma fundação bem feita e levantar de acordo os alicerces daquela residência ali, de acordo com aquele projeto bem estruturada. E eu tinha êxito, porque eu fazia as coisas com prudência. Imagina as nossas vidas aqui agora, Jesus dizendo, você está ouvindo as minhas palavras e está colocando ela em prática? Por que que muitos hoje estão fracassando nesse mundo? Porque ele olha para as coisas do mundo e não olha para Deus, que tem poder e autoridade para nos abençoar, para nos ajudar, tem o poder e autoridade para edificar a nossa vida e nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar entendimento. Quando o Senhor está dizendo o prudente e o insensato, é porque uma pessoa insensata, ele escuta muito os conselhos dos outros. Eu não escutava conselho daquelas pessoas que iam lá visitar, não. Eu praticava aquilo que estava ali, porque eu sabia que aquilo ali tinha que ter um fundamento, aquela construção. E eu te pergunto, na sua vida, você coloca o alicerce em primeiro lugar, que é Jesus Cristo? Pode vir a tempestade, as lutas, a adversidade, o inimigo está aí para tentar nos destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O fracasso de uma pessoa está em não colocar em prática a palavra de Deus. Nos meus negócios eu tive êxito porque eu confiava em Deus e eu fazia de acordo com aquilo que estava determinado. E eu te pergunto, você tem sido prudente ou insensato? Lá no Salmo 1, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, qual dá o seu fruto no devido tempo. E tudo o que ele fizer prosperará. Ei, aqui está a saída para toda a humanidade colocar em prática essas palavras, ouvir a palavra do Senhor e colocar ela em prática, obedecer o que está escrito, porque o Senhor quer edificar a minha casa, o meu casamento, a minha família, Ele quer dar vida eterna para todos aqueles que buscam, Ele quer nos guiar nessa terra, nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida. Oh, Deus lindo e soberano! Hoje as pessoas estão buscando muito as coisas do mundo, esquecendo das escrituras sagradas. Aqui, ó, o fundamento de tudo está aqui. Por isso que Jesus está dizendo, se você construiu a sua casa, vida espiritual, na rocha, Jesus Cristo, pode vir a tempestade que vir, nada pode nos abalar. Ah, está acontecendo isso ali, tá... Vamos para Deus. Ele tem a saída, Ele tem a resposta para mim e para você. Quem ouve essas minhas palavras, diz o Senhor Jesus, coloca elas em prática, Ele é prudente. Pode vir a luta de uma enfermidade, pode ser o que for. Eu estou firmado numa palavra. Jesus, Jesus, Jesus. Hoje, o inimigo quer destruir as famílias, começando no casamento. Mas eu vejo que falta prudência no marido e na mulher. Primeiro, se esqueceram do Deus vivo e soberano. Esqueceram dos mandamentos do Senhor. Ele tem tempo para tudo aí, menos para estudar essa palavra e colocar elas em prática. Eu te pergunto, você é prudente
ó insensato. É, porque nós temos tempo para tudo aqui, mas menos para Deus. Como que eu vou conhecer os fundamentos da palavra de Deus? Como que eu vou conhecer o propósito que Jesus tem na minha vida, na minha família, se eu não conheço, se eu não estou edificado nessa rocha? Mas olha o insensato. Quem ouve essas minhas palavras, Jesus está dizendo, e não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando veio a tempestade, aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Você sabe por quê? Porque quem pode nos manter de pé aqui é o Senhor Jesus. Ele nos deu a vida, Ele nos dá a força, Ele que nos edifica, é Ele que nos dá sabedoria para vencer, é Ele que abre a nossa mente, o nosso entendimento. Dele vem a nossa força, o nosso poder. Por isso que Jesus diz, se você não colocar em prática as minhas palavras, você pode ser um insensato, você pode desabar e vai ser grande a sua ruína. Ei, meus amados, vamos voltar para as Escrituras e entender o propósito que Deus tem. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento, todos, para serem salvos. Se a gente voltar lá no livro de Gênesis, no começo, você vai ver que tudo Deus fez. Cada momento que Deus criou uma coisa, Ele disse, eu vi que tudo isso era bom. Criou isso, criou o dia, criou o sol, criou a terra, criou as plantas, criou tudo. E depois Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali Deus dá autoridade para Ele dominar sobre tudo que Ele criou. Mas uma coisa, nós precisamos de voltar para a essência de Deus. A palavra diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o único Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, como que eu e você falamos de Deus, fala que crê em Deus e não conhece a palavra, não conhece os fundamentos? Aí quando vem a adversidade, ele se desespera, porque ele não está com os pés numa rocha que é Jesus Cristo. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, não existe estabilidade nessa terra sem Jesus. Porque Ele é a razão do nosso ser, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da nossa vida, Ele é que pode mudar os tempos, as estações, é Ele que estabelece o tempo dos homens nessa terra aqui, Ele coloca rei, tira rei, Ele coloca governantes e tira governante, porque dele vem a vitória de todos. Quer saber sobre isso? Vai lá no livro de Daniel. Levantou um grande rei nessa terra, um homem que tinha um poder grande, chamado Nabucodonosor. Mas aquele homem um dia afastou do propósito de Deus. E Deus colocou aquele homem como os jumentos monteis para comer grama. E aquele homem ali ficou 7 anos, 7 tempos. Até que um dia ele levantou os olhos e reconheceu que o Altíssimo tem poder e autoridade e domina sobre toda a humanidade. Aí Deus voltou o entendimento dele e ele foi restabelecido. Lê depois lá o livro de Daniel, você vai ver. Agora ele glorifica o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade sobre tudo. Ei, não firma os seus fundamentos na sua sabedoria, porque essa sabedoria humana aqui é lixo para Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus excede todo o entendimento, porque foi Ele que nos criou. É Ele que nos dá entendimento para colocar a nossa vida em prática. Por isso que Jesus está dizendo, se você ouvir essas minhas palavras e colocar elas em prática, eu vou te mostrar com quem você é comparado. Edificou a sua casa sobre a rocha. Oh Deus lindo e soberano, ei, Ele quer edificar a sua casa, a sua família, Ele quer te dar prazer na sua casa, com o seu povo, seus filhos, a sua esposa, seu marido. Ei, volta para o verdadeiro amor, a essência de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio nessa terra para mudar a nossa história. E Ele está dizendo, ei, você quer ser prudente? Escuta as minhas palavras, anda nos meus caminhos, escuta o que eu tenho te ensinado. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Está entendendo o que é que Deus está te falando agora? Mas o que ouve não coloca em prática. Quando vir a tempestade, ele pode desabar. Que tempestade é essa? Qualquer coisa. Uma pessoa, quando ele não tem a fé dele voltada para o Deus vivo,
ele desanima, ele desaba. Mas quando ele conhece Jesus, ele levanta e diz: o meu Redentor vive. Por certo ele se levantará e me dará a minha vitória. Está entendendo o que Deus tem para mim e para você? Edifica a sua casa na rocha que é Jesus, a sua vida espiritual. E tudo Ele vai fazer por você. Ele tem o melhor para mim, para você e para a nossa família. Vamos orar? Altíssimo e soberano e eterno Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Pai, olha por cada um desses que o Senhor me deu para enviar essa mensagem pelo canal da Tua igreja, a Igreja de Cristo Tempo de Salvação. É tempo de salvação, é tempo que o Senhor criou para que nós venhamos conhecer o Senhor. Olha por esse lar, Pai, e pelo poder da Tua palavra eu profetizo um novo tempo nesse lar, nessa família, que eles sejam prudentes e construam a casa na rocha que é Jesus Cristo, é a pedra verdadeira, do verdadeiro fundamento das nossas vidas. Eu quebro todos os laços do inimigo para profetizar a vitória sobre esse lar, sobre essa família. O Senhor tem uma porta melhor para nós entrar por ela, e essa porta é Jesus. Abençoa esse lar, abençoa essa família, Pai, em nome de Jesus. Ei, se você ama essa palavra, entra aí no chat aí, deixa um comentário aí e dê um joinha aí para que o vídeo cresça e compartilhe essa palavra com as pessoas. E outra coisa, coloca a sua vida nas mãos de Jesus e tudo Ele vai fazer por mim e por você. Que Deus te abençoe, você e sua família, no nome poderoso de Jesus.